Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Juliana Lopes, com a jornalista e senadora Ana Amélia Lemos e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema para debate: aliados de Jair Bolsonaro temem a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente depois que a Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu, vamos lembrar, durante uma blitz, uma arma de fogo registrada no nome dele. Segundo parlamentares da oposição ouvidos pela CNN, a avaliação é de que decisões do Supremo têm sido desfavoráveis a Bolsonaro, o que aumenta a apreensão dentro do grupo. Integrantes do entorno do ex-presidente têm reforçado críticas à atuação da corte, argumentando que o ministro Alexandre de Moraes atua como um agente político. Os aliados insistem que, mesmo depois da apreensão da arma, não há motivo para que a corte mude a decisão sobre a prisão domiciliar do ex-presidente. Vamos então ao debate. Bem-vindos. Boa noite. Cardoso, essa arma apreendida pode motivar o fim da domiciliar de Bolsonaro? Olá, Juliana. Olá, Ana. Tem que se analisar. Para mim, não tenho claro o que essa arma estava fazendo com uma pessoa que estava circulando, que foi parada numa blitz. É tudo meio confuso quando envolve o clã Bolsonaro. Que estava uma arma registrada em nome de Jair Bolsonaro com uma pessoa, um segurança ou alguém que presta serviços para ele? O que ia fazer com esta arma? Isso tem que ser devidamente apurado, esclarecido e verificado. Tem que haver, porém, uma outra análise, que é a questão do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, se ele realmente tiver um comprometimento, permanecer com o comprometimento da sua saúde, eu acredito que deve-se tentar mantê-lo na prisão domiciliar, salvo se apurar algo muito grave, gravíssimo, relativamente a esta arma, né? Vamos lembrar o grande bolsonarista Roberto Jefferson, né? Que na sua casa tinha um arsenal de armas e um dado dia resolveu disparar tudo contra a Polícia Federal, né? Numa situação que obviamente levou à revogação da sua prisão. Nesse caso não houve disparos de Jair Bolsonaro, mas há uma circulação de uma arma em condições muito estranhas e muito discutíveis. Se realmente ele estiver tramando, fazendo alguma coisa para burlar as regras da prisão domiciliar, aí vai ter que ser sopesado realmente o seu estado de saúde com esta situação que está colocada. E aí o ministro Alexandre de Moraes tem que analisar se existe condições de dar tratamento adequado a Jair Bolsonaro numa prisão comum que não seja domiciliar. Até agora, eu acho que é impossível, pelo menos eu não consegui entender exatamente a explicação que se dá para este fato, se ele infringiu ou não alguma das condições. Então, em síntese, tem que ser analisado os dois aspectos. Tem que se analisar, primeiro, o fato em si, o de eventual desrespeito às regras da condicional. Se ele desrespeitou, tem que se continuar analisando sobre um outro aspecto. Se ele não desrespeitou, acabou a discussão. Se ele desrespeitou as regras da prisão domiciliar, aí eu tenho que também, não posso deixar de olhar o estado de saúde dele. Não há nada que justifique alguém ser submetido a uma pena que possa levar a comprometimento grave da sua saúde. Então, isso tem que ser analisado. Se realmente houve um desrespeito, o ministro Alexandre de Moraes deve sopesar estas situações. Mas, diante disto, cabe, portanto, a apuração rigorosa dos fatos, para se entender qual é a maluquice em curso em relação a esta arma, né? Vamos lembrar que desatinos não faltaram nas prisões domiciliares de Jair Bolsonaro. Numa delas, ele cortou a tornozeleira eletrônica com ferro de solda. E todos vão se lembrar disso. Foi exatamente o que levou ele à prisão, né? O que ele pensava ao cortar a tornozeleira eletrônica com aquele ferro de soldar é algo que fica evidente que não tinha explicação razoável alguma. E agora, em relação a esta arma, vamos tentar ver qual é a explicação. Vamos dar o benefício da dúvida ao senhor Jair Bolsonaro. Mas se não houver explicação, aí, repito, passa-se para o segundo ponto. E o segundo ponto é as condições de saúde dele, se poderiam ser comprometidas com um retorno ao regime fechado num presídio que pudesse lhe dar as assistências necessárias do ponto de vista da sua saúde.
Ana Amélia Lemos, bem-vinda, boa noite. Essa arma apreendida motivaria o fim da domiciliar de Bolsonaro? Boa noite, Juliana. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite aos nossos telespectadores do Grande Debate. Olha, depois do que o advogado, ex-ministro Zé Eduardo fala sobre o tema, um homem declaradamente de esquerda para situar no Brasil que nós estamos vivendo hoje, mas fala com a racionalidade de um bom advogado. Ele não pôde fugir. Ele lembra o fator principal. É claro que os detalhes do ponto de vista criminal, do uso indevido de uma arma, de uso exclusivo das Forças Armadas ou do próprio presidente, como com o direito que tem de ex-presidente de autodefesa e tudo mais, não houve esclarecimento sobre essa arma. Mas o mais importante é o destaque dado por ele sobre a situação de saúde do ex-presidente da República. E aí não vale a questão ideológica, é a questão humanitária. A questão humanitária que deve prevalecer sobre o juízo, sobre um juízo que também deve levar em conta isso. Por mais, eu diria assim, adversário que seja, por mais acusado que seja, como é o caso de Alexandre de Moraes, em relação ao 8 de janeiro, ou em relação à família Bolsonaro, que, claro, não tem nenhuma admiração pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que comanda a turma que faz esse julgamento. Mas a palavra do ministro Zé Eduardo foi, eu diria assim, até tem que reforçar o que ele falou, do ponto de vista exatamente da racionalidade da abordagem de um tema tão delicado quanto esse. Quer dizer, Bolsonaro está numa situação muito delicada, já submeteu a 2 cirurgias enquanto estava nessa prisão domiciliar, foi levado para o hospital, então essa é a questão que prevalece nesse julgamento. Então, acho que discutir é secundário a questão, embora seja relevante, evidente, não dá para desprezar, mas secundária. O desleixo pode ser até de um funcionário que estava a serviço, seja da segurança ou do serviço militar, da brigada da Polícia Militar do Distrito Federal, não sei de que arma está essa pessoa que estava portando essa arma do presidente, mas o fato principal é exatamente esse, voltar a reexaminar a prisão domiciliar por conta disso, de um ato que não foi ele que praticou, não foi o presidente que praticou, foi um terceiro que praticou, mas não estava em nome dele. A arma é que estava em nome dele, portada por uma terceira pessoa. Então, é muito confuso também do ponto de vista do episódio da apreensão da arma, e eu acho que o esclarecimento não está claro sobre isso e por que também ele estava carregando esse armamento. Acho que é uma coisa que estava carregando para melhorar, para saber se estava funcionando ou não estava funcionando, para entregar para o órgão que deveria ser entregue, enfim, todos esses detalhes que não estão bem esclarecidos. Mas o fundamental é exatamente, não há razão por esse motivo de retirar o direito à prisão domiciliar nas condições de saúde que está o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, louvo aí a posição do ministro Zé Eduardo pela forma como abordou essa questão, independente das questões ideológicas ou políticas. Eu acho que aí é a visão humanitária, racional e correta e justa também. Cardoso, agora tentando pensar aqui para um pouco além dessa questão de Jair Bolsonaro, né? A gente estava lembrando agora a situação de Roberto Jefferson. Nesse caso e em outros também, a manutenção de uma arma em um ambiente de custódia, isso deveria ser revisto ou não? Veja, primeiro agradecimento à Ana pelas suas ponderações e elogios vindo da Ana, que é uma das pessoas que eu sempre respeitei ao longo da vida no parlamento como jornalista, é para mim enobrecedor. Obrigado, Ana. E quero ponderar também que não me parece razoável uma pessoa que está em prisão domiciliar ter armas na sua casa. Roberto Jefferson é uma prova disso. Mas, às vezes, podem ser armas legais, estão registradas, etc. Agora, o que diabo esta arma estava fazendo nas mãos de uma pessoa que circulava com ela? Isso, para mim, é o ponto central da dúvida, né? Quer dizer, o que fazia isso? Mas tem razão a Ana, isso tudo deve ser cotejado com a condição de saúde de Jair Bolsonaro, né? Não está explicado. A culpa foi dele? Por que alguém estava com a arma dele? Ele cedeu esta arma para a pessoa? Ele não poderia tê-lo feito. Ou a pessoa pegou sem que ele soubesse. Então, essa pessoa vai ter que responder pelo que está fazendo. Então, tudo isso tem que ser apurado. Eu acho que qualquer pré-julgamento numa situação desta natureza é equivocada. E mais, tem que ser avaliado a partir da condição de saúde. Há certas questões, e Ana tem muita correção quando fala isso, que são de
humanidade. Elas não dependem se eu não gosto, se eu acho ele uma péssima pessoa, não independe de juízo de valor. Os nossos ódios político-ideológicos não podem fazer com que nós fiquemos cegos diante do respeito a certos direitos básicos. E um dos direitos básicos que nós temos que respeitar é a integridade da pessoa. Eu, pessoalmente, defendo isso para Jair Bolsonaro e para qualquer preso. Qualquer preso. Claro, se uma pessoa que está com um comprometimento de saúde, que não tem que ser condições de tratada com dignidade numa prisão, ela tem que ter um abrandamento da situação de execução da pena, tem que ir para a prisão domiciliar. E é engraçado, Ana, porque a gente vê pessoas dizendo exatamente o oposto, né? O ódio político cega. Então, eu vejo situações, muitas vezes, de pessoas que dizem, não, todo bandido tem que morrer, essas prisões são hotéis de 5 estrelas, etc. e tal. Mas quando é um dos seus, não, peraí, aí não pode, aí tem que tratar, né? Tem gente que fala que direitos humanos era uma farsa, e depois começa a defender direitos humanos quando alguém da sua família realmente é atingido. Então, esse tipo de incoerência, eu acho que nós temos que evitar. O ódio político não faz com que pessoas sejam transformadas em não seres humanos. Isso vale para todos. E, portanto, se eu pudesse ter o privilégio de decidir situações do mundo prisional brasileiro, eu diria qualquer pessoa, não importa o crime que cometeu, que estiver cumprindo pena em más condições em relação à preservação da sua saúde, não pode ser colocado lá dentro. Isso vale para qualquer um, para aquele preso comum, como vale também para um ex-presidente da República que delinquiu. Acho que esta é uma questão que deve nos nortear do ponto de vista da relação que nós temos com a humanidade, que não deve jamais ultrapassar fronteiras ditadas pelo ódio político que cega. O ódio sempre cega, ele entorpece o cérebro, ele faz com que os neurônios não processem muito bem análises que são devidas, e nós temos que tomar toda a cautela para não cairmos nisso quando nós vivemos tempos de polarização política. Ana Amélia Lemos, a manutenção de arma em ambiente de custódia deveria ser revista? Eu queria só fazer uma ponderação, não dá para comparar, e aí um ponto no Zé, do Eduardo Cardoso, comparar esse caso da arma do Jair Bolsonaro, apreendida pela PM aqui de Brasília, com Roberto Jefferson, que tinha o arsenal dentro de casa. E estava fora da casinha, desculpa a expressão, mas é uma expressão popular, estava fora do juízo. Pegar aquelas armas, uma metralhadora, atirar contra a Polícia Federal, quer dizer, é realmente uma pessoa que está fora da sua razão e tudo. Jamais Bolsonaro fará uma coisa dessas, então, e jamais permitirá que façam a partir da casa dele fazer isso. Não, eu acredito que ele tenha ideias muito, mas não vai fazer isso com o adversário. Pode ficar tranquilo, Zé Eduardo, ele não vai fazer isso. Até porque ele sabe, né? Ele já está pagando um preço muito caro, né? Ele já está pagando um preço muito caro sem ter levantado arma, né? Só ter movimentado o seu exército lá do 8 de janeiro. Mas ele está pagando um preço caro, por isso que está em prisão domiciliar. Então, mas brincadeira à parte, o fato é que não dá para comparar. O que fez o Roberto Jefferson é inominável, não dá para classificar, é uma loucura realmente. A Policial Federal foi atingida, por pouco não matou, não só o policial e a policial também que estavam na operação, mas foi uma coisa. E tinha dentro de casa um arsenal para enfrentar um exército, eu acho. Essa é a questão da diferença que não dá para comparar. Essa questão é uma questão mais penal. Os especialistas na área penal é que devem se manifestar. Eu seria uma generalista, uma cidadã que estive no parlamento como profissional, como jornalista da comunicação. A cada dia a gente tem uma novidade na área da segurança. Agora mesmo são designados grupos terroristas, as facções criminosas. Quer dizer, você está passando por um processo de mudança, de atualização dos conceitos sobre segurança em nosso país, como em todo mundo. Então, isso também acho que deve o parlamento tomar essas decisões e não um ministro da Suprema Corte dizer o que o parlamento tem que fazer, como está fazendo agora
o ministro Gilmar Mendes. Então, nós temos que, cada macaco no seu galho, é melhor assim, para o país funcionar direito e que cada um faça e cumpra o seu dever. Eu acho que o parlamento tem que se dar conta também da sua responsabilidade, não pensar apenas na sua paróquia e na sua reeleição. É preciso cuidar do país e do seu interesse também da sociedade brasileira.